E as pessoas não perdoam por causa do excesso do orgulho. O maior sinal que você está no caminho certo não é quando você é aplaudido. O maior sinal que você está no sentido certo não é quando você é elogiado. O maior sinal que você está no caminho certo é quando você é criticado. A oposição, ela só revela a sinalização que você está no caminho certo. Se você estivesse fazendo alguma coisa errada, as pessoas não iam te criticar. Toda pessoa que te critica precisa saber o que ele construiu. Entendi. Porque de repente a pessoa nunca construiu nada e está usando a crítica para destruir aquilo que você está construindo. Uau, verdade. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, você gastou anos para construir o que você está vivendo agora. Sim. E aí a pessoa chega e fala, não, eu vou te dar uma crítica. Você sabe que tem dois polos da crítica, né? Sim. Que é a chamada crítica comum e a tal da crítica construtiva. Só que tudo é para destruir, porque a Bíblia não trabalha com a crítica, a Bíblia trabalha com conselho. Sim. E qual a diferença da crítica para o conselho? Você já percebeu que toda pessoa que te critica, ela sempre fala do passado? A crítica é, quem está criticando construiu o quê? O problema é que a gente dá ouvido a vozes que não construiu nada e através da crítica está querendo destruir aquilo que você está construindo. Sim. E eu gosto de dizer uma coisa engraçada. É que, por exemplo, a Eva estava viva. Ouviu a voz da serpente e morreu. Sim. O Lázaro estava morto e ouviu a voz do cordeiro e reviveu. A questão é, que voz que você está ouvindo? É verdade. Você precisa ser seletivo. Não existe sucesso por acidente. Aconteceu, não. Todo sucesso ele tem um caminho a percorrer. Todo sucesso ele tem uma trajetória. Ninguém chega no sucesso da noite pro dia. Entendi. Só que quanto mais alto você sobe, ou quanto mais você aparece, mais exposto você fica. É verdade. E a exposição, ela atrai tudo, né? Então tem dois polos. Primeiro, quanto mais frutos você dá, mais pessoas você atrai. Sim. E detalhe, você já percebeu que um pé de manga não dá fruto pra ela? Você não saboreia dos seus frutos, mano. Então quer dizer que você não dá frutos pra si mesmo, você dá frutos pros outros. Sim. E as pessoas vão saborear dos seus frutos, e a Bíblia nos chama pra nós darmos frutos de justiça. Só que no meio dos frutos você vai tomar pedrada. Porque os seus frutos podem incomodar. E aí, quando você começa a ser criticado, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa ser resistente consigo mesmo. Sim. Isso chama-se identidade. Quando você sabe quem você é, você não pode se abater com aquilo que as pessoas vão dizer. É verdade. Se as pessoas conseguem mudar através da fala dela o que você é, significa que você ainda não se encontrou. Às vezes, para Deus cumprir certas promessas na nossa vida, vai ser necessário Ele mudar você de geografia. Porque Deus falou com Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão mudou de geografia. Isaac mudou de geografia. Jacó mudou de geografia. José mudou de geografia. Davi mudou de geografia. Caramba. Os hebreus saíram do Egito e para Deus cumprir a promessa, eles teve que entrar em Canaã, ou seja, mudou de geografia. E Jesus, que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas o ministério dele foi cumprido em outro lugar. Tem certos ambientes que para Deus cumprir algo na sua vida, Ele vai ter que te arrancar de lá. Uau. É por isso que você não pode estar enraizado em certos lugares, entendeu? Entendi. Porque quando Deus quer te tirar, Ele te arranca com raiz de tudo. Certos ambientes pode ser um problema para algumas promessas. Ela é importante porque o problema da transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Entendi. Tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Quando você está disposto a deixar algumas coisas, significa que você está pronto para acessar novos ambientes. Eu sempre vou dizer isso. O problema dos acessos é os excessos. Uau, sim. Não deixe que os excessos roubem seus acessos. Então, para algumas promessas de Deus cumprir na nossa vida, vai ser necessário Ele mudar a gente de geografia, mudar a gente de bairro. A maior tragédia é quando você fica em lugares que você já deveria ter saído. E às vezes você não tem que mudar a sua linguagem, você não tem que mudar suas vestimentas. Às vezes a sua mentalidade já foi atualizada, o que você precisa é só mudar de ambiente. Tiago, quem não está pronto para próximos ambientes sempre vai ficar escravo dos antigos ambientes. Uau. A escravidão te faz prender em certos lugares a ponto de você falar igual a eles, pensar igual a eles, vestir igual a eles e andar como eles. Quando você começa a fazer coisas diferentes, eles não entendem. E aí, como eu posso mudar esse lugar? Primeiro, Deus sempre vai falar. Sim. Vai ter lugares que Deus vai te chamar para sair, mas vai ter lugar que o próprio Deus vai te expulsar. Uau. É tipo Ló, né, saindo da cidade. Deus falou pra Ló assim, ó, sai da cidade e não olhe pra trás. Tiago, é um pedido muito simples, mano. Sim. Saia e não olha pra trás. As duas filhas de Ló e Ló conseguiu sair sem olhar pra trás, a mulher não. A mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Uau. Por que essa mulher olhou pra trás, Tiago? Porque ela tava do lado de fora da cidade, mas tinha algo dentro da cidade que tava do lado de dentro dela. Não permita que o seu passado te paralise.
Uma movimentação errada pode te paralisar para sempre. A mulher foi paralisada para sempre, É verdade. porque ela se moveu errado. Porque não tem como andar para frente olhando para Uau, trás. faz sentido. Porque quando você olha para trás é você enxergando quem você era. Mas quando você olha para frente é você enxergando quem você vai ser. Eu gosto de falar isso. Você pode até não ser quem você sonhou em ser, Thiago. Sim. Mas você tá proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Salvação é território de Deus, cara. É verdade. E aí, quando ela virou uma estátua, é engraçado, o Ló não voltou pra buscar ela. Ela ficou pra trás. Por que o Ló não voltou pra buscar ela? Porque é difícil carregar a estátua. A mulher tá querendo ficar num ambiente que Deus já pediu pra eles saírem. E aí isso impede da família evoluir. E detalhe, Deus é muito lindo. Nem sei porque nós entramos nesse assunto. É mesmo. É que eles foram pra uma cidade chamada Zoar. E a palavra Zoar significa pequeno. Sim. Ou seja, grandezas de pequenos começos começa quando você respeita os novos ambientes. Sim. Lugares pequenos. Sim. Mas o Abraão estava olhando para a cidade e ele não se tornou uma estátua de sal. Por quê, pastor? Por dois motivos. Número um, ele nunca esteve lá. Uau, sim. O coração dele nunca esteve lá. Verdade. O coração dele não era de lá. Sim, sim. E segundo, tem regras que Deus vai estabelecer pro Tiago e não vai estabelecer pro Jackson. Faz sentido. Deus não falou para Abraão não olhar para trás. Falou para Ló. É verdade. Moral da história, sobre a questão da transição, é que um anjo pegou na mão de Ló e pegou na mão da mulher. O outro anjo pegou na mão de uma filha e pegou na mão da outra filha. Sim. E levou eles pra fora. Ou seja, tem lugares que Deus te convida, mas tem lugares que ele te arranca. Ó, Tipo o cego lá de Mateus 8. Curado, eu gosto de falar isso. Jesus poderia ter curado o cara dentro da cidade. é verdade. Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Sabe o que eu aprendo? É que ele estava cego, mas está de mão dada com Jesus. Sim. Qual o problema? É que tem muita gente andando de mãos dadas com Jesus, mas ainda continua cego. Aí Jesus tirou ele da cidade, curou ele fora da cidade, da aldeia, e falou pra ele assim, ó, não volte pra aldeia e não converse com ninguém da aldeia. Sim. Tirou ele da aldeia, Sim. mandou ele não voltar pra aldeia e mandou ele não conversar com ninguém da aldeia. O problema não tava na visão dele, Sim. o problema tava na aldeia. Cara. Tirou ele de lá, não converse com ninguém de lá e não volte pra lá. Deus Porque- tirou ele do ambiente que ele estava inserido. Porque quando você decide perdoar alguém, você não está liberando eles, você está liberando a si mesmo. O perdão é uma chave Sim. e a culpa é um cadeado. Sim. Toda vez que você não libera perdão, você se culpa e você se prende. Pra gente? A culpa não te trará cura, mas o perdão vai te conduzir à paz. Jesus na cruz perdoou quem o matou, hoje a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Perdoa é aquilo que você faz por amor a si mesmo. Quando você ama alguém, fala do que você entendeu. Sim. Mas quando você perdoa, fala daquilo que você recebeu. Uau. Amor é receber e perdoar é entender. Ele te amou. Uau, entendi o amor Entendi. dele. Perdoar. Vou perdoar porque um dia fui perdoado. Uau. E posso ir mais fundo, Thiago? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que Jesus disse que o Pai só perdoa aqueles a quem perdoa. Nossa. Tem Pesado. pessoas que não vão sair do lugar porque o orgulho é uma doença silenciosa. O orgulho é uma doença silenciosa. E as pessoas não perdoam por causa do excesso do orgulho. Oh my God. O excesso do orgulho bloqueia pessoas de quebrar esse muro e falar assim, você me perdoa? No reino, quando você está maduro, não é as pessoas que estão erradas que vão te pedir perdão. Sim. É você mesmo estando certo e fala, o orgulho não me governa. Nossa. Deixa eu ir lá e perdoar. Você me perdoa? Não, mas foi eu que errei, não tem problema não, mas eu quero te pedir perdão também. Nossa. Quantas pessoas que dormem, gente, casais dormem chateados um com o outro, marido e mulher dormem chateados, o cara vai trabalhar e posso ir mais fundo? A gente não sabe que o perdão precisa ser imediato, Sim. porque quando você perde a estação do perdão, e eu talvez não teria a chance de te encontrar de novo Um novo encontro. para a gente reconciliar. Nossa. E sabia que Paulo disse que reconciliação não é um desejo, reconciliação não é uma força, reconciliação é um ministério. Uau. Poucas pessoas aprenderam a operar no ministério da reconciliação. É voltar atrás. Quando você dorme chateado com alguém, você abre um portal no mundo espiritual. Sim. Seja com a esposa, seja com o patrão, enfim. E aí, o inimigo não entra pela porta, o inimigo entra pela brecha. Forte isso, hein? Tudo que o diabo precisa não é de uma chance, é só de uma oportunidade. Forte isso, hein? Você dorme e aí é um portal que se abre e o inimigo acessa os portais. Sim. Moral da história.
Jesus disse assim, ó, um rapaz falou assim, eu quero enterrar os meus pais, aí eu vou te seguir. Jesus, não. Deixe os mortos enterrar os mortos. Sim. E siga-me. O que Jesus estava querendo dizer? Cara, você teve chance de fazer para eles enquanto eles estavam vivos. Depois que morre, você não tem como fazer nada pro corpo. Porque a alma já não está mais ali. Uau. Então, as pessoas querem beijar no caixão. As pessoas querem abraçar no caixão. Ali é a linha final. A reta final da vida tá ali. Da vida física. Ou seja, o tempo de beijar é hoje, o tempo de perdoar é agora, o tempo de abraçar é hoje. Eu até gosto de dizer que Pedro chega para Jesus e fala, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí ele fala, 7? Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Jesus, não, Pedro. É 70 vezes 7. A ordem do fator não altera o resultado. É verdade. 7 vezes 70, 70 vezes 7, vai dar na mesma. Só que o que Jesus está falando ali não é, se você pegar 70 vezes 7 ou 7 vezes 70, 490. Sim. É possível alguém errar com outra pessoa mais de 490 vezes? O que Jesus está falando ali tem a ligação com Salmos 90, 10. Sim. A vida do homem dura 70 anos. Uau. Pedro falou de 7 Isso. e Jesus falou de 70. Enquanto viver, você vai ter que aprender a Perdoar. perdoar. Perdoar é uma disciplina no reino. Por isso que toda vez que Jesus curava alguém, ele falava, vai, perdoado. Estão os seus pecados. Nossa. Pessoas que têm um dom, têm um talento, têm a capacidade de fazer, mas o detalhe é, o perdão tem a ver com o interno, né? Com a mentalidade. É uma disciplina, é um bloqueio. Como é que eu posso aprender a perdoar? É uma disciplina. Sim. O perdão não é aquilo que você faz por obrigação. Sim. É aquilo que você faz por entendimento. Então, muitas pessoas poderiam estar em lugares muito mais altos. Poderiam estar muito mais distantes. Mas não estão porque ainda guardam mágoas. É verdade. E quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. A falta de perdão pode ser uma prisão que tranca você para o seu próximo nível. Entendi. E é impossível alguém prosperar guardando mágoa do outro. É verdade. Não tem um na Bíblia que guardou mágoa e prosperou. É verdade. Porque se é o mesmo Cristo, e aí eu te pergunto, o corpo não tem 2 braços? Sim. Mas só tem uma cabeça. A cabeça é Cristo. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, no corpo de Cristo, a nossa natureza não prevalece, não. É verdade. Porque comigo é assim. Não existe isso. Quando você está em Cristo, a primeira coisa que ele vai mudar em você é a sua natureza. É verdade. Porque você só pode falar com propriedade aquilo que você vivenciou com profundidade. Sim. Então Deus te arranca da teoria para te colocar profundo no mundo da prática. Então você vai falar com propriedade que você vivenciou com profundidade. É verdade. Eu posso falar hoje sobre rejeição porque já fui rejeitado. Sim. Eu posso falar hoje sobre abandono porque eu já fui abandonado. Verdade. Tá querendo curar feridas dos outros que você nunca foi ferido nelas. É verdade. Aí você não tem habilidade para tocar nesse ferimento, então você não pode aconselhar. Por exemplo, a mulher e o marido tá com problema no casamento. Sim. Aí eles vão procurar um doutor de casamento ou um advogado. Só que o cara tá no 5º casamento. Se o cara que tá no 5º casamento, como é que vai sarar o seu, cara? É verdade. É verdade. Ele não conseguiu encontrar um mapa do sucesso para ele, como é que ele vai mostrar a fórmula para você? E às vezes a gente tá procurando solução nessas pessoas. A Bíblia diz assim, ó, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Sim. Há tempo de aproximar e há tempo de se afastar. Ok. A questão não é saber se eu estou dentro do tempo de abraçar ou de afastar. A questão é saber se eu estou dentro do tempo de Deus para me afastar. Sim. Entende? Porque às vezes eu posso estar afastando fora do tempo. Entendi. E aí, quando se encerra um ciclo, você precisa aprender a sair sem fechar portas e sem deixar feridas. Você pode encerrar um ciclo sem machucar ninguém. Sim. Você pode fechar um ciclo sem ferir ninguém. E a maior coisa que tem é quando você sai de uma empresa, mas com as portas abertas. Isso é verdade. Sabe? A maior coisa é quando você volta num lugar que você saiu de lá e as pessoas te recebem com bem-vindo. Por quê? Como eu posso sair de certos ciclos? Por exemplo, a Bíblia fala de um homem que estava 38 anos doente. 38 anos enfermo. Sim. Aí a Bíblia diz que eles colocavam ele à beira do tanque. Sim. Aquele cara tinha a síndrome do último. Sim. Era 5 alpendres, ele estava no 5º, no último. O texto diz que toda vez que ele ia, alguém entrava na frente dele. Verdade. E era sábado, último dia da semana. Sim. Jesus chegou e falou, não, quer ficar ação? Ele deveria falar o quê? Quero. Ele vira e fala assim, não tem homem que me ponha lá. Uau. Aí Jesus, sério? Aí ele falou assim, não tem homem que me ponha lá. Aí ele vira e fala, toda vez que eu vou, desce outro antes de mim. Isso. Você percebeu que em nenhum momento ele assumiu a culpa, que é paralítico?
Que ele tá terceirizando a culpa e jogando outro. É verdade. Não tem homem que me põe lá. Ou seja... A culpa é dos outros e não é dele. Isso. Moral da história. Pessoas estão vivendo uma vida de paralisia. Uau. Porque estão terceirizando e jogando a culpa nos outros. Uau, E sabia, Tiago, que 40 é um ciclo? Salomão reinou 40 anos, Davi 40 anos, Saul reinou 40 anos. 40 anos é um ciclo. Ele estava com 38 anos enfermo. Faltava 2 anos para inteirar um ciclo. Jesus falou, eu vou quebrar a maldição desse ciclo. Que isso? Entende? Talvez tem pessoas que estão paralisadas e estão encerrando um ciclo dentro dessa paralisia simplesmente porque estão terceirizando a culpa. Como eu posso sair de um ciclo sem fechar feridas? Sim. Entender quem eu sou, respeitar quem as pessoas são e entender o tempo de chegar e entender o tempo de partir. Eu posso abraçar as pessoas, amar as pessoas e mostrar para elas o meu tempo aqui findou. Porque às vezes qualquer ciclo que você entra depois de um ferimento, você acaba atrapalhando os outros ciclos. Porque se você sai daqui ferido, você vai ferir outro lugar. Se você sai daqui machucado, você sai daqui vai machucar outros ambientes. Porque nós precisamos sair de ciclos, mas resolver primeiro os ciclos anteriores. Sim. Porque senão você vai estar andando para frente, mas com coisas não resolvidas lá atrás. Uau. E o passado sempre vem à tona, né? É verdade. É verdade. Quando você não resolve coisas do passado, o passado vai te encontrar lá na frente. Sim. Sim. Há um nível de carência muito grande. Sim. E, Tiago, quando a carência sobe, isso revela que o nosso relacionamento com Deus desce. Sim. A nossa carência diante dos homens fala do nosso fraco relacionamento com Deus. Uau. Porque, às vezes, a gente quer buscar nos homens aquilo que a gente só encontraria em Deus. Sim. A gente quer colocar pessoas perto da gente que Deus já mandou a gente sair de perto delas. Entende? Ô, irmão, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. É verdade. E quando os ciclos fecham, tá tudo bem, cara. Você precisa ir pro próximo ambiente. Isso é maturidade. O problema é que a gente não aprendeu a entender que certas pessoas não vão durar pra sempre. Vai ter amigos de 1 ano, de 10 anos, de 15 anos, mas nem todos vão ficar pra sempre. É verdade. Enquanto você não conhece o homem da cruz, você começa a mendigar amor. Entende? Pare de querer trazer pra perto quem Deus já levou pra longe. Sim. Tiago, guarda isso. Se Deus quisesse manter algumas pessoas do seu lado, ele tinha dado um jeito, mano. É verdade. E Deus é mestre em repor. Toda vez que ele tira alguém, ele já tem alguém pronto pra colocar no lugar. Quando ele tirou Ló de perto de Abraão, falou, fica tranquilo que você vai... o seu filho, o seu herdeiro não será Ló, será Isaac. Sim. Ou seja, Deus já tinha a peça de reposição, mas a gente fica tanto esmolando a atenção dos outros que a gente esquece de viver a nossa vida e esquece que Deus é a nossa melhor companhia. E se não tiver ninguém para andar com você, ele será a sua companhia. A gente pode estar abraçando pessoas que Deus já colocou fora do nosso ciclo. Sim. A gente pode trazendo para dentro de quem Deus colocou fora. Sim. E isso só nos impede de evoluir, porque são pessoas que podem travar alguma coisa na nossa vida. A sabedoria, ela é o carro-chefe das suas decisões. Para você entrar num problema, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Mas para você sair do problema, você não pode ser tolo. Você precisa ser sábio. O tolo vai falar para depois pensar. Sim. O sábio vai pensar para depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Como eu posso definir uma pessoa como sábio? Pelo nível de palavras que ela fala? Não, pelo nível de silêncio que ela executa. Sim. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se faz sábio. Porque quando você sabe quem você é, não é o ambiente que te muda, cara. Você pode estar num ambiente corrupto e não permitir se corromper. Sim. Porque a falta de mau caráter dos outros não pode determinar o seu. Você pode estar do lado de alguém que é um mau caráter e permanecer no caráter. As pessoas dizem, nossa, Jesus andava com ladrão e não roubava. Não. Não era Jesus que andava com ladrão, era os ladrões que andavam com Jesus. É a meretriz que andava com Jesus. Era os beberrões que andavam com Jesus. E ele nunca foi um deles. Sim. Mas José foi colocado dentro de uma cisterna vazia. Sim. Imagine se invertesse. Pegasse Ismael, colocasse dentro de uma cisterna vazia e pegasse José e colocasse dentro de um poço cheio. Os dois iam morrer. Um ia morrer afogado e o outro ia morrer de sede. Moral da história, nunca tem inveja do poço do outro. Uau. Já que você entrou em José. É que os irmãos arrancou a túnica dele, mas não vestiu. Sim. Porque era sob medida. Tem coisa que cabe em você que não vai caber em mais ninguém. E aí, Tiago, os irmãos manchou a túnica de sangue e mandou pro pai. O pai pegou, Tiago, a túnica, olhou e falou assim, o meu filho foi morto. Um animal feroz devorou ele. Sim. E começou a chorar. Todo velório, o corpo não tá presente? Sim. José foi o único velório na história que eles velaram com o corpo ausente.
Mas por que os irmãos não trouxeram o corpo, né? Só trouxe a roupa. Sim. Uau. O máximo que eles conseguiram carregar foi só a roupa dele. José estava morto na mente de Jacó. Sim. Porque ele recebeu a primeira informação, a primeira versão da história e ficou com ela. Sim. Quantos casamentos não acabou por causa da primeira versão? Uma única versão. Alguém contou uma história, a pessoa engoliu e acabou. Quantos ministérios não acabaram? Quantas igrejas não dividiram porque alguém contou uma única versão e a gente acreditou? É verdade. José estava vivo, Tiago. Mas por causa de uma versão, Jacó entendeu que ele estava morto. Mas lá na frente quem aparece? José. Ou seja, Sim. Deus sempre vai colocar na mesa a segunda versão. Uau. Quando Jesus morreu, o que os guardas receberam? Dinheiro. Sim. Muito dinheiro para sair falando que os discípulos roubou o corpo dele Isso. e que ele não havia ressuscitado. Essa foi a primeira versão. Sim. Aí eu te pergunto, Thiago, por que a igreja não acredita nessa primeira versão? Talvez eu estou falando para alguém, que alguém apresentou uma versão sua e as pessoas engoliu essa versão. Sim. E aí estão te discriminando, te excluindo, te deixando, porque acreditaram na primeira versão. Mas a vida trará a resposta e Deus colocará na mesa a outras versões sobre você. Deus. Cuidado com a primeira versão. Porque, Tiago, a sua fé só vai ser exposta quando ela for exigida. Sim. E aí, como Sansão era muito forte, ele não sabia. Deus tinha que extrair a força dele usando o quê? Um teste muito forte. Verdade. O seu caráter só vai ser aprovado quando você for testado nele. O Sansão revela a força que tem quando um filhote de leão o ataca. Moral da história. Sansão teve que pegar o leão e matou ele como matava um cabrito. A pergunta é, matar um cabrito? Mas onde é que está escrito na Bíblia que Sansão matou cabrito? Ele matou um leão como se mata um cabrito. É verdade. É porque tem histórias que é similares. É tipo Davi matando urso e leão que ninguém viu. Sim. Sabe? Você só vai expor o seu nível de força quando você for exigida ao máximo. Sua fé só vai realçar mesmo quando ela for exigida, esmagada, espremida até o máximo. Moral da história, às vezes alguns leões vão aparecer no caminho só para revelar para você o seu nível de força. Não tem a ver com o leão, mas tem a ver com aquilo que tá dentro de você que você ainda não sabe. O problema é quando o leão morre, sabia? Por quê? Por quê? Porque Sansão não podia tocar em coisa morta. Ah, é verdade. Então, quando ele estava vivo, ele matou um leão. Mas quando o leão morreu, matou o Sansão vivo. Nossa. Porque havia uma colmeia de mel dentro do leão. Sabe o que eu acho lindo nesse leão? É que o leão tá morto, mas tem algo dentro dele que tá vivo. É verdade. O problema é quando você tá vivo e tem algo dentro de você Nossa. que está morto. Meu Deus. Sabe quando você vai tocar no mel? As abelhas não te picam? Sim. As abelhas picando pode ser o toque do Espírito falando, não põe a mão aí. Uau. Porque nem tudo que você tem acesso, você tem que colocar a mão. O mel não é doce, João? Mas cuidado, porque aquilo que está adoçando o seu paladar hoje pode azedar a sua vida para sempre. Ele tirou o mel de dentro do leão. O problema não é ele arrancar o mel de dentro do leão. O problema é ele colocar o mel dentro dele. Nossa. A maior missão de Noé não foi construir a arca. A maior missão de Noé foi reconstruir o mundo. Sim. E a gente acha que os estudiosos dizem que Noé demorou mais de 100 anos para construir a arca. Sim. E eu vou e digo, não foi Noé que demorou mais de 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé. Porque é impossível você construir algo para Deus sem que primeiro Deus não construa algo dentro de você. Verdade. Só que o que me chama a atenção não é Noé construir a arca. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que os animais entraram de dois em dois na arca e Deus fechou a porta. Sim. O que você quer dizer com isso? É que os animais estão dentro da arca e já existia a cadeia alimentar e ninguém mata ninguém. É verdade. Ninguém arranha ninguém. Diferente de nós hoje, dentro da igreja, com o Espírito Santo, às vezes é um querendo matar o outro. É verdade. É uma briga por causa de carga, é uma briga por causa de política, é uma briga por causa de posição. E quem briga por causa de carga porque ainda não entendeu o seu chamado. Uau. Porque cargo quem dá é homem, ministério quem dá é Deus. É verdade. Então, as pessoas estão matando uma outra por causa de espaço. Sim. E detalhe, a arca não representa a igreja, porque a igreja não salva. Quem salva é Cristo. Sim. A arca representa Jesus. A promessa é tão poderosa. Quando Noé vai construir a arca, Deus não entregou para Noé limites. Deus entregou para Noé medidas. Sim. Porque tudo que você constrói fora das medidas desmorona. 1000 cairão ao seu lado. Nossa. 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Você nunca vai chegar em medidas eternas enquanto não sair dos limites humanos. Faz sentido. Deus não constrói nada sob limites, ele constrói sob medidas. Porque limites quem coloca é a religião. Sim. Eu sou profeta, sou pregador do evangelho e até nas igrejas no Brasil e fora delas. Então, assim, a minha missão é trazer o evangelho para as pessoas em forma de palavras, enfim.
Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Sim. E quero deixar uma palavra para todos vocês. As circunstâncias nem sempre são favoráveis de acordo com as promessas de Deus. Então, promessa de Deus não é quando você pode. Promessa de Deus é quando você não pode. Quando você pode, Deus está fora. Quando você não pode, Deus está dentro. A promessa de Deus é uma recompensa do seu nível de fidelidade quando você passou pelos processos. Sim. Então, quando você é fiel dentro de um propósito, fica tranquilo que Deus sempre será fiel nas suas promessas.